Senhoras e senhores, meu nome é Rodrigo Mariano Gurgel e você está ouvindo Warrior. É hora de falar do que realmente importa. Senhoras e senhores, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, eu vou falar para vocês, é uma alegria imensa estar aqui gravando esse episódio para vocês depois de tanto tempo de enrolação. Quer dizer, tempo de preparação, né? Eu jamais enrolaria a respeito de qualquer coisa. Eu nunca enrolei. Não, mas falando sério, é uma alegria. Tá? Não só por ser mais um projeto, né? Arrumando mais um projeto tomando forma para a maior glória de nosso Senhor Jesus Cristo, mas por ter sido uma coisa que surgiu do interesse de vocês, né? Depois do ano que nós passamos no grupo da Filoteia. Então, de novo, assim, meu muito obrigado a todos, em especial aos nossos patrocinadores ali no Apoia-se. Teve gente que começou a me apoiar ali 3 meses antes de sair o primeiro episódio. E isso é um voto de confiança imerecido, na verdade, ao qual eu sou imensamente grato. Tá? Então, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio do Warrior. Hoje é a conversa padrão, quem sou eu, o que é esse podcast, aonde nós estamos, para onde vamos, etc. Então vamos começar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, esperança nossa, sede da sabedoria, rogai por nós. São Rafael Arnai, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, como eu disse na introdução, meu nome é Rodrigo Mariano Gurgel. Eu sou seminarista da Diocese de Frederico Westphalen, atualmente me preparando para a ordenação diaconal, e se Deus quiser, e se meu bispo não mudar de ideia, deve acontecer no final do ano. Quem já me acompanha no Instagram sabe que eu não fico contando muito, né, a minha história e tal. Claro, eu não escondo de ninguém o tanto que eu apontei, as bobagens que eu fiz, até porque tudo isso são só provas da grande misericórdia de Deus. Mas eu não gosto de ficar entrando em muitos detalhes sobre a minha conversão e coisas assim, especialmente porque tem muita gente louca na internet. Não falta na internet a gente louca. E eu não quero ninguém gastando energia se comparando comigo, inventando caraminhola na cabeça, quando podia estar rezando, estudando, limpando o chão, dormindo, ou qualquer coisa, sabe, sei lá. Porém, tem gente me pedindo essa história fazem já 2 anos. E eu estou há 2 anos dizendo que eu vou contar essa história. E uma galera, uma turma, me pediu para que o primeiro episódio do Warrior fosse sobre isso. E, bem, já que eu preciso me apresentar, por que não entrar um pouquinho nos detalhes, né? Bom, eu tive a graça de ter o que a gente chama de uma conversão paulina, né? Em oposição ao que as pessoas chamam de uma conversão agostiniana. Isso, claro, se referindo às conversões de 2 grandes personagens da nossa fé, São Paulo e Santo Agostinho. Se vocês pararem para lembrar, vocês vão lembrar que a conversão de São Paulo se deu enquanto ele estava indo perseguir os cristãos. Né? Ele vê uma grande luz, né? Diz a tradição que ele cai do cavalo, apesar da Sagrada Escritura não citar cavalo nenhum, e fica cego, e no momento em que ele cai, né, ele se converte assim, de estalo, e ele decide que quer servir a Jesus Cristo assim, imediatamente. A minha conversão foi uma coisa um pouco parecida, né? O que é diferente das chamadas conversões agostinianas, né, que são aquelas pessoas que, como Santo Agostinho, fizeram um longo percurso de estudo, né, de busca racional da verdade, até aquele momento
definitivo em que há o encontro com Deus. Eu nunca tive muito interesse na verdade, tá? Sendo bem honesto. Nunca foi, eu não me lembro de nenhum momento ter parado para me questionar assim profundamente sobre a verdade das coisas ou algo assim. Isso foi depois de muito mais velho, já na faculdade, mas ainda assim muito não levei a discussão a sério nem nada do gênero. Tá? Porém, né, ainda que minha conversão tenha acontecido de supetão, eu percebo, olhando para trás, como Deus foi arrumando as coisas, como Ele foi preparando o terreno para tudo isso. O que é muito comum, tá? Porque vejam, Deus ele dá a graça da conversão inicial, claro que dá, né? Ou seja, Ele dá a virtude teologal da fé, Ele infunde a fé na alma das pessoas e aumenta a fé de todos que pedem pela fé. Ele dá a fé para todos que buscam a fé. E mais, né, Ele quer dá-la a todos. Só que, claro, né, isso não acontece de uma hora para outra. Deus vai preparando o terreno. Ele faz pequenos convites, né, pequenas graças que Ele vai dando, pequenos gestos de amor. E conforme a pessoa vai correspondendo a essa ação divina, conforme a pessoa vai dizendo sim para esses acenos de Deus, que são muito discretos e que a gente nem percebe, Ele vai utilizando, né, dessa sua livre concordância, dessa sua livre entrega, dessa sua livre resposta que você vai dando para Ele, mesmo sem saber que é a Ele que você está respondendo. Ele vai usando disso para te preparar para o próximo passo, né, para arar o terreno, né, até que você esteja pronto para, de fato, receber a fé. Tá? Ainda que pareça, nenhuma conversão acontece absolutamente do nada. Nenhuma conversão acontece desconectada das circunstâncias. Afinal de contas, nós somos humanos. E nós vivemos imersos em situações concretas. Nós temos vidas concretas. Nós temos personalidades concretas. Nós temos dramas concretos. E é em meio a essa concretude que Deus nos pega. Que Deus age conosco. Que Deus nos captura. Que Deus nos seduz. Deus não age a despeito das realidades humanas, mas Deus age nas realidades humanas. Deus sobrenaturaliza elas, Deus diviniza elas. E, bom, comigo foi assim. Eu não fui batizado quando era criança. Eu nasci, não fui batizado, meus pais não eram casados. Eles estavam casados no civil, né? Mas eles não eram casados do jeito que vale de verdade. Não eram casados como sacramento. Eu não fui batizado porque nenhum dos dois era católico na época. E é claro, eu cresci absolutamente mundanizado e absolutamente entregue ao pecado desde pequeno, tá? Isso aqui não é... Esse episódio não é as confissões de Santo Agostinho, tá? Então, assim, eu não vou ficar contando todas as peras que eu roubei, não para comer, mas para jogar aos porcos. Mas é interessante saber que desde pequeno eu sempre gostei de duas coisas. Eu sempre gostei muito de estudar e eu sempre gostei de religião. Ou, melhor dizendo, eu sempre gostei de coisas religiosas. No fundo, na realidade, na verdade das coisas, o que me atraía era Deus. Óbvio, né? Como atrai a todas as pessoas, que é o pior dos ateus. Porém, analisando o aspecto humano, eu acho que eu sempre fui interessado pelo mistério, né? E pelas coisas misteriosas, pelas coisas ocultas, pelas coisas que fogem à experiência ordinária humana, né? Não é sem motivo que depois de adulto eu gostei tanto de ler os contos de horror cósmico do Lovecraft. Eu gostei tanto de terror minha vida inteira e de coisas... A ideia de coisas ocultas que a experiência ordinária não abarca, a ideia de coisas secretas que você tem que descobrir, tudo isso sempre me atraiu muito. Então eu imagino que vocês já estejam percebendo para onde que vai essa história, né? E eu sempre acabei pendendo muito para esse lado. O que, claro, como vocês devem imaginar, é claro que significa que assim que eu caí na internet e comecei a pesquisar sobre as coisas,
isso, sei lá, eu tinha 12 anos de idade, eu caí nas coisas assim, mais absurdas que vocês podem imaginar. Ocultismo, magia, satanismo. E assim, o demônio aproveita, né? As circunstâncias da sua vida acabam sendo favoráveis. Deus te protege, mas o demônio vai aproveitando, vai vendo as suas más tendências e encontrando formas de alimentá-las de todo jeito que ele pode. Até participar brevemente da macumba eu participei, por causa de um tio meu que é ex-militar e que a gente tinha perdido contato com ele, e retomou contato, e ele tinha virado pai de santo, e sim, é uma loucura, vocês assim, não imaginam, tá? Mas, né, quando eu tinha ali meus 18 anos, por graça de Deus, eu acabei caindo num paganismo menos pior, entre aspas, tá? Menos pior por quê? Porque ao invés de estar solto, né, estudando todo tipo de absurdo que vocês possam imaginar, né, desde como convocar demônios e que demônios convocar, a rituais de divinação e astrologia e tarô e essas coisas e magia, desde isso até religiões neopagãs, religiões antigas, enfim. Eu só estudava as coisas que serviam para alguma coisa. Eu só nunca estudei cristianismo. Enfim, ao invés de estar solto na internet estudando essas bobagens, essa minha descoberta desse paganismo específico me fez ficar numa coisa só. E numa coisa só que, por graça, tinha um foco muito grande em comunidade. Os rituais próprios desse pessoal eram todos feitos em grupo. E eu morava numa micro cidadezinha, onde não tinha esse pessoal. Então eu tinha que fazer tudo sozinho. E apesar de ter feito muita bobagem, as coisas poderiam ter sido muito piores. Ter me deixado levar por esse sabor, né? No fundo é um sabor de satanismo. Todo tipo de paganismo, de neopaganismo, é um tipo de satanismo, porque, como diz nos próprios salmos, né, os deuses dos pagãos são demônios. Apesar de ter me deixado levar por esse sabor de paganismo, de ter entregado minha alma na mão de muito capeta, né, dos males aos quais eu estava exposto, me parece muito claro que esse era um dos menores. Né? As coisas poderiam ter sido muito mais drásticas, muito mais ruins, muito mais sujas. Eu poderia ter feito coisas muito piores do que eu fiz. Assim, eu não vou citar nomes nem nada, né, que tipo de paganismo que você se enfiou, Rodrigo? Não te interessa. Né? Que linhas de satanismo você estudou? Que ocultismo você leu? Não interessa. Tá? Por que eu não vou dizer? Porque assim, eu não quero despertar a curiosidade de ninguém. Entendeu? O demônio ele age por meio da vã curiosidade, como vocês bem sabem, e se não sabem, fiquem sabendo. Então, assim, é importante que vocês saibam que existe, é importante que vocês saibam que essas religiões antigas e mitologias e politeísmos que a gente acha que não existem, eles existem ainda. É importante que vocês saibam que bruxaria existe, que magia funciona, que essas coisas acontecem, que todas essas coisas acontecem por obra do demônio, tá? Mesmo que os seus praticantes não tenham consciência, é importante que vocês saibam de tudo isso. Né? Mas assim, eu não vou passar o endereço da casa do capeta para ninguém. Entendeu? Se vocês querem, se algum de vocês, eu espero que ninguém queira, mas se algum de vocês quiser condenar a própria alma, vocês vão ter que fazer um pouquinho mais de esforço. Eu não vou passar o caminho para ninguém. Mas, enfim, era um desses neopaganismos, sabe? Pessoal que gosta de dançar ao redor da fogueira, beber pra caramba, cultuar o demônio com o nome de Deus mitológico. Como se Beelzebub deixasse de ser Beelzebub, porque ele bateu na sua casa e se apresentou como, sei lá, Marcelo, e com uma história, contando uma história legal. Mas, nessa, eu acabei indo cada vez mais fundo, né?
afundando cada vez mais no buraco. Eu ia devagar, né? Mas eu ainda estava trilhando, né? Cheio de alegria mundana e meio deprimido ao mesmo tempo. Eu já estava ali trilhando o meu caminho para o inferno. Porque é uma coisa muito comum, né? Essa euforia mundana que se disfarça de alegria, essa agitação que se disfarça de entusiasmo, esse barulho que se disfarça de paz, mas é só caos. Essas atrações que se disfarçam de amor. Tudo isso é muito próprio da vida de pecado, tudo isso é muito próprio da vida no mundo. O demônio, no fim das contas, ele é um macaco de Deus, né? Ele imita Deus. Então ele tenta imitar as coisas boas que vêm de uma relação concreta, de uma relação digna, de uma relação justa com Deus. Ele vai guiando a alma de imitação em imitação. E se a pessoa não conhece a Deus, se a pessoa nunca teve uma experiência verdadeira de Deus, se tudo que ela conhece é o mundo, é muito fácil que ela cumpre essas imitações. Foi o meu caso. Que ela cumpra essas imitações. Que ela realmente ache que é feliz. Que ela realmente acha que descobriu o que é paz. Que ela realmente ama. Que ela realmente sabe o que é amar. Que ela realmente sabe o que é ser amada. Quando, claro, não sabe. Tudo que... Todas as experiências que eu tive, místicas, entre aspas, porque a verdadeira mística com Deus, né? Todas as experiências preternaturais que eu tive, essas pseudo-religiões, todas as coisas que eu vi, todas as coisas que eu experimentei, as mudanças que aconteceram na minha vida durante todos esses períodos, sim, a mais intensa delas não se compara a um segundo de paz diante de Nosso Senhor. Sim, é igual querer comparar uma poça de chorume diamante, entendeu? Não se compara, não tem nem como comparar, não tem nem como começar a colocar uma coisa do lado da outra. Mas, enfim, nesse caminho eu estava, né, dentro de um mal menor, mas dentro desse mal menor me aprofundando cada vez mais, piorando a minha situação. E aí a gente dá um salto para o futuro, aí de quase 10 anos. Né? Eu já não estava mais morando numa cidade pequena, eu estava fazendo minha faculdade, terminando a minha faculdade de antropologia, que eu tinha inclusive começado precisamente pensando em estudar mais de mitologia e sobre essas coisas, justamente para ter uma prática, entre aspas, religiosa de maior qualidade. E numas férias minhas, eu fui visitar meu pai. Que morava em São Paulo. E quando eu ia para lá visitar ele, era muito comum que eu acompanhasse ele até a Santa Missa. Assim, eu nunca tive ódio da igreja, eu nunca tive ódio do cristianismo, eu nunca tive ódio de Jesus. Isso era uma coisa que para mim era absolutamente ridícula. Deus que me perdoe, mas era uma coisa absolutamente ridícula. Eu não via nenhum sentido naquilo, não via nenhum atrativo naquilo. Eu tinha aquela perspectiva meio nietzschiana, adolescente, sabe? De que o catolicismo é uma religião de escravos, eu não sei o que mais. Então, eu achava que não tinha nenhum sentido, que o monoteísmo era uma coisa filosoficamente implausível, devido à grande diversidade de coisas da natureza, e essas bobagens de adolescente, apesar de já não ser mais adolescente. Eu acreditava nelas justamente porque, como eu disse para vocês, eu nunca dei muita atenção para a ideia de verdade.
Nunca foi uma coisa que pesou muito pra mim. Mas assim, eu não tinha uma repulsa, sabe? Então eu ficava olhando as coisas, pensando, né, analisando, criando teorias idiotas na minha cabeça de antropólogo, sabe? E eu lembro que foi em 2016, na igreja Nossa Senhora do Brasil, em São Paulo, na missa do dia 25 de dezembro, missa de Natal. Eu estava lá, meu pai foi comungar, minha madrasta, católica, né, subiu no coral, estava no coral cantando, e eu fiquei sozinho, sentado no banco, olhando as pessoas irem comungar. E no teto da igreja, no teto da Igreja Nossa Senhora do Brasil, quem quiser procurar na internet, eu sei que no Google tem imagem fácil, tem fotos fáceis, porque a igreja é muito bonita. Tem uma pintura que eu pessoalmente acho horrível, mas é uma pintura que a ideia é bonita, né? O desenho em si eu acho feio, mas tem uma pintura de Nossa Senhora do Brasil, e que todos os povos do Brasil e animais, né, toda a fauna e as pessoas do Brasil vão se aproximando de Nossa Senhora para se prostrar aos pés dela, né, para prestar-lhe honra e veneração. E eu fiquei olhando aquela imagem e, assim, Nossa Senhora olhou de volta, sabe? A grande verdade é essa, Nossa Senhora olhou de volta. Eu lembro que me deu uma tristeza muito, muito, muito grande, extremamente profunda, se a minha vida não tivesse sentido nenhum. E meio que ao mesmo tempo uma consolação tremenda, uma alegria tremenda, uma coisa gigantesca. E a impressão que eu tenho é que é como se Nossa Senhora tivesse permitido que eu visse, que eu tivesse uma experiência ali sensível do quão profundamente eu estava mergulhado no pecado, mesmo que eu não soubesse isso. Quão profundamente eu estava mergulhado no pecado, mergulhado na maldade, e do quão absolutamente vazia de qualquer coisa que fosse realmente boa era a minha vida. Nossa Senhora permitiu que eu visse isso, que eu sentisse isso na minha pele. E ao mesmo tempo que ela me mostrava isso, ela me estendeu a mão, né, e me puxou pro colo, me consolou, me tirou daquela poça de estrume que eu tava e me colocou no colo dela. E eu peço inclusive desculpas pelo silêncio, mas é porque realmente não tem muito como descrever, além de dizer que foi uma coisa absolutamente impressionante. Eu tive que fazer muito esforço para não chorar. Sabe como é que é? Homem orgulhoso, né? E, e eu saí da igreja acreditando que Deus existia. A contragosto, mas acreditando. Inclusive lembro que eu cheguei em casa, depois da missa, e o pessoal foi dormir. E eu fiquei na sala. E meu pai morava num apartamento. Não lembro que andar que era, acho que era no oitavo, nono andar. Então eu tinha uma vista longe da cidade ali. E eu abri a janela, me apoiei ali no parapeito e fiquei olhando para fora, pensando. E eu comecei a rezar
rezar para os pseudo-deuses, né, para os falsos deuses que eu cultuava na época. E eu rezava e eu dizia, eu não quero acreditar nisso. Vocês façam alguma coisa, eu não quero ser cristão. Eu não quero ser cristão, eu não quero acreditar nisso. Mas assim, não deu, né? Tava fisgado. Tava fisgado. E aí foi muito interessante, né? Porque Deus ajeita todas as coisas. No dia seguinte, eu fui visitar minha mãe. Eu morava em outra cidade, ainda moro. E é uma cidade pequenininha, né? Uma cidade pequenininha que não tem nada para fazer. Então acabou ali que eu tive umas 2 semanas de retiro involuntário que eu passei rezando e vendo vídeo sobre catolicismo e estudando e assim, a minha cabeça explodiu, né? Tudo que eu acreditava era uma grande mentira e tudo que eu tinha feito com a minha alma nos últimos 25 anos da minha vida tinha se mostrado absolutamente insano, absolutamente mentiroso, absolutamente irreal. O chão onde eu caminhava não existia mais. E Deus foi construindo o chão embaixo do meu pé, praticamente. E eu fui me apaixonando por aquilo, me apaixonando. Foi uma coisa, eu lembro que eu voltei para casa do meu pai depois e eu cheguei para ele e falei, pai, eu quero ser batizado. E ele ficou assim, em choque. Ele demorou para entender o que eu tinha falado até. E a coisa seguiu todo o trâmite, né? Eu fiz catequese à distância com o senhor da Opus Dei, que encontrei na missa por acaso, e eu que sempre fui antes de me converter. Agora, graças a Deus, eu não tenho mais tanto problema, mas eu fui uma pessoa extremamente tímida, nem pensei em timidez, né? Movido pela paixão, né? Pelo amor. Agarrei ele, pedi para receber catequese, recebi na Vigília Pascal. Aí de 2017 eu fui batizado, crismado, recebi a primeira comunhão. E é isso. É isso. Bateu, levou. Não tem mais solução. Mas é muito interessante como é um processo. Assim, o surgimento daquela certeza, né? Tipo, Deus existe. Né? Assim, queira eu ou não queira, goste eu ou não goste, aceite eu ou não, Deus existe. Isso foi uma coisa que eu fui praticamente forçado. Deus praticamente pregou a minha cara, na verdade, por meio de Nossa Senhora. Esfregou a minha cara tanto na minha maldade quanto na bondade e na misericórdia dele mesmo, que se manifestava na Virgem. E beleza, mas a partir deste fato, né, que me parece, analisando teologicamente, que seja a infusão da fé, houve um movimento de buscar a Deus, né, um movimento de sede, um movimento de que eu tinha passado a minha vida inteira achando que eu estava ali num banquete, mas na verdade eu estava num deserto. E tudo que eu tinha comido era areia, era pó. E de repente eu descobri que tinha uma fonte de água. Então assim, eu só faltei mergulhar dentro da água, né? Tem nadar. E mais do que isso, vocês entendem? Mais do que isso, foi de fato um apaixonamento. Um apaixonamento. Um apaixonamento pela pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo. Um apaixonamento pela fé, um apaixonamento pela igreja. Um apaixonamento por todo esse outro universo que existe dentro da igreja. Você consegue imaginar o que é para uma pessoa de
Eu nunca lembro que idade que eu tinha, foi em 2017. Devia ter, sei lá, 24 anos, 25 anos. Uma pessoa de 25 anos tá convivendo com estranhos, né, gente que nem conhece, e perceber assim, te dar um estalo, assim, caramba, eu acho que eu nunca amei ninguém na minha vida, sabe? E você vê esse amor de verdade manifestado, né, não só surgindo no seu coração por meio da ação de Deus, né, mas ver pessoas agindo com amor, né, ver pessoas capazes dos mais absolutamente gratuitos gestos de bondade, de caridade, de doçura. Deus sem esperar absolutamente nada em troca. Ser acolhido por estranhos. Eu lembro que os primeiros católicos que eu conheci, não sei se algum deles vai ouvir isso, mas o pessoal ali de Pelotas, grande abraço para todos, mas eu lembro que a minha primeira reação ali com eles foi de extrema desconfiança, porque eu estava constantemente pensando, o que essa gente quer de mim? Por que essa gente está me tratando tão bem? E a grande verdade é que eles não queriam nada, porque eles amavam a Deus, e Deus me amava por meio deles. Que esse é o amor cristão. Ele é gratuito. E vocês devem conseguir imaginar que essa profunda descoberta do amor de Deus, do tamanho do amor de Deus por nós, por mim, por ti, né, individualmente, isso me tocou de uma forma assim tão grande que eu quis dar de volta. Eu queria amar mais, amar aos outros mais, amar mais a Deus. E eu fui percebendo que não tinha mais nada para dar. Eu fui dando, e percebendo que não tinha mais nada para dar. E que a única coisa que eu podia dar para Deus era a minha vida. E foi aí que foi se consolidando a vocação sacerdotal. E é claro, eu passei por vários períodos, desde o poxa vida, talvez seja legal ser padre, até o não vou ser padre, vou ser monge. E aí, do ser monge, você vê uma moça bonita de saia, as santas moças católicas, e você fala, não, eu vou casar que é melhor. E lá vai o idiota atrás da saia. E descobre aí que não, que na verdade não, que não é aquilo para ele. E só há 3 pessoas capazes de saciar o coração dele. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então a minha vocação foi se consolidando, né? E nesse período, claro, eu terminei a faculdade, eu fiz meu mestrado em filosofia. E aí a providência foi se carregando, né? Como a providência sempre se encarrega quando a gente se esforça para fazer a vontade de Deus, né? E eu acabei entrando no seminário, graças à intercessão fiel da Virgem Santíssima, de Santa Teresinha, São Padre Pio, São Rafael. Né? E também não só graças à intercessão dos santos, né, mas também graças a bons padres que estiveram no caminho. Né? Por exemplo, o Padre Adilson Oliveira, da Opus Dei, que agora está ali em Ribeirão Preto. Ele foi assim, ele foi o sacerdote que me deu o pontapé definitivo, né? Que ele falou, olha, vai pro seminário, vai logo, para de enrolar. O próprio
Bispo Dom Carlos Lema. Eu estava com dúvida com relação à minha vocação e o Padre Adilson mandou que eu fosse falar com ele. E foi muito interessante, porque a reação de Dom Lema não foi me dizer, não, você tem vocação, sim, foi justamente o contrário. Ele virou pra mim e falou, tá, mas isso aí não quer dizer nada. Acho que você tá louco, não tem vocação nenhuma. Essas coisas que você tá me dizendo, nenhuma delas é sinal de vocação. Você não sabe do que você tá falando. Né? Vai pra casa. Não foi com essas palavras, mas ele mostrou para mim que todo o meu discurso estava extremamente autocentrado, que eu não estava pensando na minha vocação como algo relacionado a Deus realmente, mas sim sobre o que eu queria, o que eu achava que eu queria, o que eu podia fazer, não sei o que, não sei o que. E foi interessante, porque foi por causa dessa conversa que me deu um grande estalo de que não, eu realmente tenho que fazer isso, eu tenho que ir para o seminário. Por quê? Porque na hora que ele virou para mim, que ele falou, você não tem, ou a forma que você está vivendo isso está errada, você não está se comportando como alguém que quer ser padre, eu percebi que assim, a coisa mais preciosa que eu tinha estava sendo atacada. Eu percebi que a coisa mais pura, a coisa mais importante da minha vida estava sob ataque. E foi quando eu percebi isso que eu percebi que a única coisa que existia para mim no mundo, a única coisa que eu podia fazer era buscar o sacerdócio, se de fato essa for a vontade de Deus. Mas era me entregar totalmente a essa busca, me entregar totalmente ao serviço de Deus e ao serviço do povo de Deus na igreja, a cuidar das almas por amor a Deus, amar as almas e as pessoas por amor a Deus e viver somente para isso, viver do amor de Deus, para o amor de Deus, por amor a Deus. E foi depois dessa conversa que eu de fato tomei a minha decisão. Muita gente que tem vocação se inquieta muito com os desejos do mundo, né? Eu quero ser padre, mas eu quero casar e não sei o que, não sei o que, não sei o que. E assim, tem gente muito melhor para falar de vocação do que eu, tá? Mas a grande verdade, minha gente, é que se você é homem, você sempre vai ter interesse, entendeu? Por quê? Porque a vocação matrimonial, ela é natural, né? Ou seja, ela é algo biológico, né? O ser humano, enquanto animal, foi criado para isso. Eva foi tirada da costela de Adão para isso, para ser uma companheira de Adão. Não é bom que o homem fique sozinho, disse Jesus. Então, a vocação ao celibato, a vocação sacerdotal, a vocação ao serviço da igreja e de Deus no celibato, é uma vocação que transcende isso. Ou seja, você se apoia na graça, né? Na promessa e na esperança de Deus, sabendo que Deus vai te dar a graça para ser fiel aos seus propósitos. E que isso não quer dizer que você não vai frustrar vontades suas. É claro que vai. É claro que há pontos negativos. É claro que haverão momentos de solidão. É claro que haverão momentos de silêncio que um sacerdote vai pensar como ele gostaria que a casa estivesse cheia dos filhos dele. Claro, comigo isso nunca aconteceu. Talvez porque eu não seja padre ainda. Talvez porque eu não tenha idade para isso ainda. Mas eu imagino que isso deva acontecer com muitos sacerdotes. E isso é absolutamente normal. Porque isso um padre mesmo me falou um tempo atrás, num retiro que ele estava pregando aqui no seminário, que a gente oferece a nossa natureza humana e as coisas na qual a natureza ela é frustrada,
e os desejos naturais são frustrados por amor ao reino dos céus, a gente oferece isso em holocausto a Deus. A gente se oferece em sacrifício agradável a Deus por amor, seguindo nos passos de Cristo, que se entregou totalmente em sacrifício, que imolou-se internamente, que imolou-se externamente, que fez-se totalmente sacrifício no altar da cruz, em expiação dos nossos pecados, por amor ao Pai, por amor a cada um de nós, para libertar-nos do pecado. Né? A verdade é essa, a verdade é que o sacerdote, ele é um homem sacrificado, ele é o sacrifício de um homem. O sacerdote é um homem imolado no altar da cruz. E essa cruz tem que ser carregada no coração dele, com alegria, por amor. Né? Mas ela nunca deixa de ser uma cruz. Então, se você cogita uma vocação sacerdotal, jovem que me escuta, o que eu te digo é isso. Não considere que você não tem vocação porque há inclinações suas, desejos seus que serão frustrados pela busca do sacerdócio. Não, o caminho não é esse. Considere o que você está mais disposto a sacrificar. Estes anseios naturais ou os anseios sobrenaturais. Considere se você está disposto a viver uma vida totalmente para Deus, totalmente para o outro. Se você está disposto a ser o homem do sacrifício, não somente o homem do sacrifício do altar, o sacrifício da missa, mas se você está disposto a ser o homem do sacrifício em cada decisão da sua vida, em cada momento da sua vida, por amor. Se você está disposto a morrer a cada instante por amor a Deus e ao próximo. Essa, no fundo, a vocação do sacerdote é essa. A vocação do sacerdote é unir-se plenamente à pessoa de Cristo, é ser um segundo Cristo. E Cristo é o homem das dores. Por amor. Tudo por amor. Mas, enfim, esse sou eu. Essa é a minha história. Até aqui, pelo menos, em versão resumida. E isso aqui, e esse projeto, e esse podcast, e esse Moriar, o que é? Bom, quem quiser saber a história inteira, eu recomendo que veja a página do Apoia-se. Está linkada em algum lugar. Mas o endereço, para quem quiser anotar agora, é apoia.se/Moriar. Lá eu explico tudo. Lá eu explico a história, explico como surgiu o projeto, por quê, tal. O que vai ser, como vai ser. E também, se você não quiser ler lá, eu vou explicando melhor nos próximos episódios. Esse aqui é só uma introdução. E se você está aqui me ouvindo, já ouviu toda essa minha história, eu vou te dizer o que realmente importa com relação ao Moria. Tá? O resumo, assim, as notas principais do que é isso aqui. Tá? O Moria não é nada mais, nada menos que o meu jeito de tacar fogo no mundo. Tá? A verdade é essa. O Nosso Senhor disse em Lucas 12, versículo 49, ele disse: eu vim trazer fogo à terra. E algumas traduções, o próximo versículo, colocam como se ele dissesse: e eu gostaria que ele já estivesse acendido, ou algo assim. A tradução da Vulgata coloca como: eu quero mais é que ele se espalhe. Mas, independentemente da tradução, a ideia é essa. Jesus veio trazer fogo à terra. Jesus veio incendiar o mundo. O nosso Deus é um fogo devorador, como está em Isaías, se não me engano. E é claro, é óbvio que esse fogo ao que ele se refere é o fogo do amor.
É esse amor divino que tudo toca, que tudo consome, que tudo devora, que tudo incendeia, que tudo acende, que tudo eleva. É esse fogo de amor que é capaz de pegar todas as coisas e transformá-las assim, em mais fogo, em mais amor, mais calor, mais amor, mais, sempre mais, de forma absolutamente incessante e contínua. Essa fornalha de amor. E esse podcast é a minha contribuição. Pequena, mas sincera, ao projeto do total e absoluto incêndio de todas as coisas no fogo do amor divino. Eu quero que você que me escuta, eu quero que você se deixe consumir de amor por Deus. Eu quero que você morra de amor por Deus. Porque, assim, eu digo por experiência, viver sem isso, né, não vale a pena. Viver sem isso, viver sem morrer de amor por Deus, não é vida. Tá? É uma imitação barata, é uma paródia sem graça de vida. Mas é isso, tá? Por hoje é só. Alguns avisos, entretanto, tá? Inspirado no hábito de um podcast que eu gosto muito, né? O What God Is Not, eu vou criar aqui um costume, desde já, que é de pedir orações no fim de cada episódio. Né? Quem estiver precisando de orações, me manda uma mensagem ali no Instagram, né? É @ro.gpag, mas o link deve estar em algum lugar, na descrição do áudio, em algum lugar aqui perto. Né? E me peça e nós vamos rezar. E hoje eu peço especialmente que vocês rezem pelo pai de uma amiga muito querida e está nas últimas, está morrendo, está sofrendo muito, mas ele teve uma graça muito grande de se reaproximar da igreja agora nas suas últimas semanas. E rezem para que ele morra bem, rezem para que ele participe da cruz de Nosso Senhor, rezem para que ele tenha a força, o amor e a coragem necessária para unir seus sofrimentos aos sofrimentos do Cristo, pelas almas, pela igreja, pela própria salvação de sua alma, expiação de seus pecados, e que ele tenha a graça de ter uma morte como a de São José, né? Ou seja, uma morte ao lado de Nosso Senhor, ao lado de Nossa Senhora, olhando os dois no rosto. Ele tem a graça de fechar os olhos para essa vida e abrir os olhos já no céu. Tá? Então rezem por ele e, como eu comentei em algum lugar aqui no áudio, eu tenho um Apoia-se. Tá? Então, sim, os valores são baixos. Né? O menor apoio é R$5, e o maior é 20, mas você pode apoiar com a quantia que você quiser. E os apoiadores recebem várias recompensas. Tá? São aulas mensais sobre temas que vocês ajudam a escolher. A primeira agora no dia 15 de março, sobre o início de uma série de aulas sobre as virtudes e a ordem do amor em Santo Agostinho. A gente tem um grupo exclusivo no Telegram, que é a comunidade Moriar. Quem apoia tem acesso a textos. E também tem, é claro, tem a paz de consciência de saber que está ajudando um seminarista a custear os seus livros e a juntar dinheiro para ordenação, que é uma coisa surpreendentemente cara. Tá? Mas é isso, meus amigos. Um abraço imenso a todos. Tá? Fiquem com Deus. E, por favor, sempre que puderem, rezem por mim.